Glória a Deus. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Deus tem nos dado mais uma oportunidade. Eu estava ali pensando. O cristão deve pensar que cada culto deve ser como esses últimos jogos da Copa. Cada jogo é uma decisão, né? É o último. Então eu acho que o cristão, cada culto é uma decisão para o cristão. Né? Cada culto é uma decisão. Graças a Deus. Eu estou muito feliz de poder estar aqui mais uma vez, contemplar o vosso semblante, porque Deus é testemunha. Eu tenho gozo no coração quando eu posso ver o semblante dos irmãos reunidos, né? A gente pode ver o amor de Deus, a misericórdia de Deus derramada em nosso meio, porque nós não temos nada o que levar desse mundo, nada. Tudo que Deus fez por nós, dando sua vida e todo o trabalho, resgatou sua noiva. Então eu creio que o cristão, quando chega nesse pleno conhecimento, então ele se desprende do mundo. Todas as suas ações, todos os seus caminhos, toda a sua vida estão na mão de Deus. Então ele não tem preocupação. Ele não tem preocupação com o trabalho, ele não tem preocupação com o dia de amanhã, ele não tem preocupação com enfermidade, não tem preocupação com luta, com terremoto, porque ele está no descanso, ele está descansado em Deus, sabendo que Deus supre todas as coisas, né? Supre todas as coisas. Então, eu me sinto muito alegre, me sinto muito honrado. Tivemos aqui no domingo um culto muito abençoado. Ainda na segunda-feira, foi na segunda que eu liguei ou foi na terça? Segunda, né? Eu ainda estava sentindo ali aquela unção do culto, né? Aí eu liguei o pastor, ele não estava em casa, o telefone chamou. Falei, agora eu vou ligar para o meu Valdeir. Liguei para o Valdeir. Falei, meu Valdeir, estou ligando só para ouvir você dizer Deus te abençoe. Né? Porque o cristão, irmão, quando essa graça desce, você tem desejo de conversar com o irmão, você tem desejo de ligar para o irmão, de saber como é que o irmão está, de chegar lá, abraçar, tomar um café com ele. Né? Isso é a vida cristã. É a vida cristã. Isso é a vida que Deus desejou, porque é Deus fazendo estas coisas através de cada um de nós, né? É Deus em nossos corações cumprindo aquele propósito que Ele tinha lá no Éden, que era todo dia, à tardezinha ele descia ali, pegava na mão de Adão e saía os dois passeando, conversando, né? E Adão contemplando a majestade de Deus, sentindo a real presença de Deus, né? Então, quando isso foi tirado ali no Éden, o diabo pensou que tinha estragado o plano de Deus. Mas logo veio Enoque, e Deus mostrou para Enoque, logo ali no começo, os dias de hoje. E Enoque profetizou, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Né? Ele viu esse dia, ele viu Deus novamente tendo perfeito companheirismo com seus filhos. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Eu gosto de pensar. Eu penso, eu tenho que anotar, porque a minha cabeça é ruim para lembrar das coisas, né? Graças a Deus eu falo, Senhor, a carga pesada que o Senhor botou na minha mão, porque a gente tem uma cabeça assim, toda a vida fui assim, né? Mas Deus sempre dá os recursos. Aí depois eu pensei, se levantei de manhã procurando olhar a hora, o relógio, a visão não dá mais. Tem que botar o óculos. Que lembrando do acessório, né? Eu tinha que botar um acessório para poder ver. Aí eu falei, graças a Deus que existe um acessório. Então Deus sempre tem algo que supre a necessidade da gente, né? Então Deus me deu essa outra maneira. Anota. Tudo é Deus. Então eu acho que quando você tem disposição para trabalhar para Deus, você quer sempre tem um meio. Sempre tem um meio. Eu acho que o cristão não tem desculpa. Ele não tem desculpa. Não tem desculpa. Graças a Deus. Eu anotei aqui, eu posso ser muito mais abençoado por um ato de amor,
um gesto de amor, do que ouvir uma grande, eloquente e abençoada pregação. Então, cristão, às vezes lá fora, um gesto de amor que você faz para alguém, uma ação de amor que você faz, às vezes até um desejo, você vê alguém sofrendo, alguém numa dificuldade pecaminosa, enlaçado pelo diabo, e você olha para ele e sente amor por ele, você é muito mais abençoado por aquele sentimento que você teve ali. Deus te abençoa muito mais e te vê muito mais como um filho, do que às vezes você chega aqui no banco e escuta uma pregação que você pula, que você, sai emocionado, e às vezes você chega ali fora e aquilo acabou. Mas aquele sentimento, o gesto de amor que você tem por um irmão ali fora, irmão, isso fica. Isso fica. Aconteceu lá de manhã, você chega aqui à noite, você está com aquilo no coração ainda. Então, isso prova que você é um filho de Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ler Gênesis. Não, vamos dialogar um pouquinho aqui, comentar um pouquinho. E certamente Deus tem nos abençoado. Gênesis 17. Glória a Deus. Verso 1. Diz o seguinte: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como disse o teu profeta, Senhor, qualquer homem com força natural pode abrir esta Bíblia, Senhor, e ler estas letras, mas somente o teu Espírito, ó Deus, pode descer, Senhor, no coração do homem e revelar, Senhor, o conteúdo ali. Ó Pai, e mais uma vez nesta noite, estamos aqui, Senhor, rendidos a Ti, Senhor, confiando totalmente, ó Pai querido, no Teu amor, na Tua graça, Senhor, na Tua presença dentro dos nossos corações. Ajuda-nos mais uma vez. Uma palavra basta, Senhor, uma palavra, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, graças a Deus. Muito bom, muito bom. Falar de Abraão é difícil você recorrer à Bíblia e não falar de Abraão, né? Estava pensando aqui, a irmã estava ali com um caderno, olhando os hinos, meu Deus, eu não acho, né? Eu falei, irmão, tanto de hino aí. Aí falou, irmão, mas está tudo batido. Aí eu pensei, tem 2000 anos que a gente está pregando com a mesma Bíblia, e se a gente vivesse mais 10.000, ainda era pouco, né, pra gente, graças a Deus. O irmão Bruno disse que cada versículo desse aqui você podia discorrer por anos. Graças a Deus. Meditando aqui no último culto, vamos dialogar aqui, né? Eu anotei que o Espírito vivificador deixou o corpo de Jesus, desceu às partes baixas, pregou aos espíritos em prisão, segundo 1 Pedro 3, 18 e 19, foi rejeitado na sua pregação. E quando ele foi rejeitado, ele foi reclamar os seus. Foi reclamar os seus filhos. Pegou os espíritos em prisão, eles não aceitaram. Então ele foi lá para reclamar os seus filhos. Ele reclamou, os tomou dali de baixo e os levou para junto de si, os transportou para junto de si. Esse espírito vivificador que deixou o corpo de Cristo. Eu estava fazendo um paralelo ali. O mesmo espírito vivificador que esteve no profeta, com sua partida, pela mensagem que ele deixou, está pregando aos que estão presos no sistema de Satanás. Está reclamando os seus, que estão lá, e transportando-os para o reino do seu amor, para junto de si. Graças a Deus. Então a gente vê um paralelo e não tem como fugir disso. Não tem como você fugir disso. É o Espírito de Deus, o Espírito vivificador,
que a cada dia Ele está aqui nos tornando melhores pessoas. Cada dia eu tenho certeza que você é melhor. Cada culto que você vem aqui, Deus sempre está revelando alguma coisa, está abrindo alguma coisa, né? Graças a Deus. E eu tenho sido abençoado e tenho certeza que os irmãos têm sido abençoados. Não é pelo movimento. A gente não vem aqui para ver um grande movimento, para ver uma grande pregação, para ver grandes curas, grandes milagres. Nós cremos que o nosso Deus é capaz. Nosso Deus é capaz. Mas nós estamos vivendo a hora da manifestação dos filhos de Deus, não dos dons espirituais. Os dons espirituais tiveram a sua manifestação com os pentecostais. Aí era muito barulho, era muita emoção, muito milagre, mas agora nós estamos vendo o nascimento. É o nascimento, é Deus sendo gerado e nascendo no seu ventre espiritual, né? Então isso não causa emoção. Isso não causa emoção. É pelo contrário, né? Causa O profeta falou que nós estamos no tempo de colheita. E no tempo de colheita você vai na roça, a roça é uma roça feia, é seca, porque é tempo de colheita. Não tem aquele vento balançando as folhas, né? Aquela coisa toda. Graças a Deus. O mensageiro a Abraão é o mesmo mensageiro à semente espiritual de Abraão. Aquele mensageiro que esteve ali com Abraão, quando nos Carvalhais, ele estava ali, e vieram aqueles homens, aqueles 3 homens, se aproximaram de Abraão. Abraão, sendo um profeta, ele reconheceu que um deles era o seu Senhor. Quando aqueles homens chegaram, ele falou: meu Senhor, se achei. E Deus ficou ali com Abraão. Aquele mensageiro era o próprio Deus, ficou ali com Abraão, enquanto aqueles 2 anjos foram levar uma mensagem para Sodoma, foram levar juízo a Sodoma. Deus se manifesta a Abraão aos 99 anos. Deus se manifestou e disse: anda em minha presença e ser perfeito. Eu anotei que esse foi o prenúncio da manifestação de Deus aos seus filhos. Então ali Deus estava dando um prenúncio do que haveria de ser. Por isso ele chegou para Abraão e falou: anda em minha presença e ser perfeito. Porque Abraão seria o exemplo, né? Ele seria o pai da fé, o pai da semente real, que foi Cristo. E somos filhos espirituais de Abraão lá atrás. E a mesma mensagem que Deus falou para Abraão, agora a manifestação está falando para a sua noiva: anda em minha presença e ser perfeito. A noiva de Cristo, ela tem que ser perfeita. Perfeita em quê? Perfeita em fé. Perfeito em fé, porque Abraão creu totalmente na palavra de Deus. Ele esperou pacientemente. Abraão, irmãos, ele foi criticado, foi zombado, sofreu todo tipo de chacota. Ele recebeu a promessa e ele creu nela e segurou nela. E foi até que o próprio Deus se manifestou a ele e falou: anda em minha presença e ser perfeito. E a gente vê que essa manifestação de Deus a Abraão foi pouco antes do cumprimento da promessa do filho, né? Do cumprimento daquela promessa do filho que estava prometido. Essa perfeição está diretamente relacionada aos filhos espirituais de Abraão, Cristo, a semente real e seus irmãos. Então essa perfeição, ela está diretamente ligada aos filhos espirituais, né, daquela fé, daquela perfeição. Vamos ler um pouquinho aqui essa mensagem. Hoje tem se cumprido essa escritura. 111. Mombrana diz: certo dia ele estava assentado, falando de Abraão, certo dia ele estava assentado sob uma grande árvore, e era um dia quando parecia que tudo ia mal.
estava ali sentado, talvez meditando, meu Deus, já estou 100 anos, mas firme. Parecia que tudo ia mal, quando nem os amigos, nem os demais lhe faziam caso. Ninguém fazia caso de Abraão. Assim está a noiva hoje, ninguém faz caso da sua fé. Tem coisa que você não pode nem falar, você tem que escutar e ficar quieto. Porque é uma coisa que é você e Deus, é uma coisa que está ligada na sua alma. Você sabe como é que é a coisa, você sabe como funciona a coisa, eles não sabem, então você não tem nem como argumentar aquilo. Tem situação que você tem que ficar calado e dar razão. Era um dia quando tudo parecia que ia mal, quando nem os amigos nem os demais lhe faziam caso. Mas ele todavia estava confiando naquela promessa. Estava confiando naquela promessa. Enquanto ele estava sentado ali, vieram 3 homens caminhando para ele. Então você vê, irmão, foi um dia que parecia que tudo estava ruim. Tudo estava ruim, ele estava ali cabisbaixo, triste. Foi quando Deus se manifestou. Enquanto ele estava ali assentado, vieram 3 homens caminhando para ele. Depois 2 deles continuaram até chegar a Sodoma, e ali pregaram o evangelho a Ló para que saísse, correto? Porém um deles ficou com Abraão. Note que aquele que ficou com Abraão era Deus mesmo. Os outros 2 eram anjos mensageiros. Agora, em Sodoma, estes 2 mensageiros não fizeram maravilhas, a não ser unicamente ferir com cegueira as pessoas. E a pregação do evangelho sempre fere com cegueira. Agora, note bem a situação daquele dia. Deus sempre se representa em 3 grupos: sodomitas, lolitas e abramitas. Nesta noite nos encontramos com as mesmas condições. O mundo está na mesma posição. Na mesma posição. É Deus tratando com sua noiva e os anjos mensageiros tratando com Sodoma e tratando com Ló. Os anjos mensageiros tratando com Ló, que simboliza as denominações, e com Sodoma, que é o mundo. Graças a Deus. Vamos mais à frente aqui. Agora, nós concordamos em que as condições de Sodoma se encontram no mundo hoje em dia. Está dizendo, então todos concordam que as condições que tinha lá em Sodoma é a condição que o mundo está hoje em dia. Todos podemos dizer amém com respeito a isso, porque todos o cremos. Também todos podemos dizer amém quanto à condição espiritual da igreja natural de Laodiceia. Podemos reconhecer os sinais e também que todos os sinais estão cumpridos. A igreja está em Laodiceia? Sabemos que o mundo está em uma condição sodomita? Amém. Porém está o sinal de Abraão, aquele que esperava o filho prometido. Esse foi outro grupo à parte. Então, Deus fez separação. As 2 coisas estão separadas. Recorde, houve os mensageiros a Sodoma. E Abraão teve um mensageiro. Abraão estava esperando dia a dia por uma coisa que era quase impossível suceder. Aí ele diz: assim é o verdadeiro crente de hoje, esperando o regresso do filho prometido. Glória a Deus. Note agora com cuidado. Um pouquinho antes que aparecesse o filho, foi dado a Abraão um sinal. Não deve ser, aí ele diz, não deve ser revelado o sinal do filho vindouro, a semente real de Abraão que está esperando o filho real, tal como foi revelado ao pai Abraão, quem esperava o filho natural? Aqui ele está fazendo uma indagação. Não tem Deus dado o sinal para a semente real de hoje, tal como ele fez com Abraão?
Graças a Deus. É certo. Jesus nos disse assim em Lucas 17:30, que antes que viesse esse tempo, o Filho do Homem seria revelado, assim como foi nos dias de Sodoma, antes da destruição. Glória a Deus. Vamos mais um pouquinho à frente aqui. Ele continua dizendo: isso foi a semente real de Abraão, e esta semente real que veio por causa da identificação daquele homem assentado ali com Abraão. Então diz, isso foi a semente real de Abraão, e esta semente real que veio por causa da identificação daquele homem. Então essa semente real de Abraão hoje, que veio por causa da identificação daquele homem que esteve ali com Abraão, veio para provar que era o mesmo Deus. Então é o mesmo Deus. O mesmo Deus que esteve ali com Abraão é o mesmo Deus que está com a noiva hoje, né? Enquanto os dois anjos mensageiros estão lá trazendo juízo para o mundo. Veio para provar que era o mesmo Deus, prometendo-nos, como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem, quando se manifestar como Filho do Homem. Amém. Então, o mesmo Deus, irmãos. Então é um privilégio muito grande para a noiva. O mundo denominacional, o mundo religioso, não consegue compreender, não consegue ver. E mesmo muitos irmãos nossos da mensagem que creem no profeta, eles não conseguem ver que o mesmo Deus que estava ali, eles não aceitam que Deus se manifestou novamente no meio dos seus filhos para morar em seus filhos, né? No coração de seus filhos, sendo uma unidade perfeita com Deus. Nós somos uma unidade perfeita com Deus. O diabo não pode, irmão, quando essa mensagem chega no seu coração, quando você tem o entendimento de quem é você, a hora que nós estamos vivendo, o que Deus está fazendo agora, você é invencível. É impossível o diabo te derrubar. É impossível Satanás te dar uma rasteira. É impossível. Onde você for, você é um filho de Deus, identificado com Deus, você é o próprio Deus. Qualquer lugar que você chegar, você vai mudar aquele ambiente. Pode ser onde for, irmão, numa chácara, onde for. Como o irmão Bruno falou, se você for para o inferno, lá você vai causar um reboliço. Porque é um filho de Deus. Então é a manifestação do próprio Deus. Irmão, como isso me ajudou? Como isso me ajudou? Graças a Deus. Eu olhava para mim, meu Deus, eu não tenho condições. Eu lamentava, eu lutava, eu insistia. Não saí da fila, mas vivia com luta, com angústia. Meu Deus, eu tenho tanto problema, tanta dificuldade. Por que eu não consigo? E eu sempre dizia, eu tenho problema de baixo. Eu não tenho problema de cima, mas tem muito problema de baixo. E quando isso desceu no meu coração, ali na sala do irmão Valdeir, eu falei, eu não tenho problema de cima e nem tenho problema de baixo. Porque ele levou os meus problemas, as minhas dificuldades. Porque quando esse amor, quando esse Cristo, quando esse Deus, esse Espírito vivificador desce no seu coração, irmão, a sua vida não é mais sua. Você não vive mais para você. É Deus falando através da sua boca, como ele pensou no princípio. É Deus pensando através da sua mente, os seus pensamentos. É Deus andando por suas pernas. É Deus pegando com os seus braços. É Deus amando com o seu coração. É isso que Deus quer. Então você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa diferente. Você sabe disso. Onde você chega, alguém nota que você tem algo especial. Ninguém vai se meter com você. O inimigo se levanta e fala, mas você está tranquilo, tranquilo. O mar está revolto, as ondas estão altas, passando por cima do barco, mas você está tranquilo. Você sabe quem é o capitão, você sabe quem é o piloto, você sabe quem é o general que está à frente da batalha. Graças a Deus. Então isso me deu um descanso. Eu sempre gosto de falar aqui que eu estou tranquilo. Isso me deu descanso na minha alma. Eu vejo tanta luta, tanta dificuldade. É dificuldade com esposa, dificuldade com filho, é dificuldade no trabalho, até no trabalho. Parece que ele quer cercar de todos os lados. Mas eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo. Eu deito e faço a minha oração, e levanto tranquilo, e saio tranquilo. Porque eu sei que qualquer coisa que o diabo quiser colocar na minha frente, eu tenho autoridade de mandar ele sair. Eu tenho autoridade. Você tem autoridade de mandar ele sair da sua frente. Se
você tiver que passar ali, você vai mandar e ele vai sair, ele vai abrir e você vai passar vitorioso. Então, irmãos, essa é a esperança do Filho de Deus. Essa é a vida do Filho de Deus. É a vida do Filho de Deus. Então você tem prazer de chegar aqui na quarta-feira tendo 2 ou 3 irmãos, né? Você tem prazer, você tem gosto, você tem desejo de chegar aqui e ouvir essas palavras, porque você sabe que é Deus tratando, que não é Deus tratando com um grande movimento, não é Deus tratando com um grande grupo, é Deus tratando com indivíduos, com seus filhos. Graças a Deus. Glória a Jesus. É maravilhoso. Graças a Deus. Vamos continuar aqui. Amém. Este é o dia, irmão Branda diz, este é o dia em que se deve cumprir a Escritura. Ele dizendo que está cumprindo agora. Então, se você crê no profeta, você tem que crer que Deus desceu dentro do seu coração. Dentro do seu coração. E você é um barco inafundável. Graças a Deus. Observe as condições do dia. Observe a igreja. Ele diz, agora uma coisa tremenda. Nossos visitantes estão por chegar se as condições são como em Sodoma. Aqui ele falando dos 2 anjos. Houve 3 visitas nesse tempo. 3 homens sobressalentes enviados do céu. Eles são do céu. Conhecemos que isto é a verdade. Os 3 vinham para a tenda de Abraão. Então, Abraão era o alvo. A noiva é o alvo. Graças a Deus. Um ficou com Abraão e os outros 2 se foram a Sodoma. Correto? Agora teve uma... Não, agora esse aqui é mais na frente. Vejam o que temos hoje no mundo. Os mensageiros do céu. Pregando naquele tempo. Há algum homem hoje em dia sobre a terra que prega uma mensagem de arrependimento tão claro como Billy Graham? Tem havido um homem que tenha o efeito sobre o povo como tem Billy Graham? Nunca tem havido tal homem na cena internacional. Billy Sunday e os outros foram conhecidos aqui nos Estados Unidos, porém Billy Graham é conhecido através de todo o mundo. Então ele está dizendo aqui que Billy Graham é um desses anjos. Então, faz a comparação. Porém Billy Graham é conhecido através de todo o mundo. E vê você de onde os está chamando? De Sodoma. Que Billy Graham tinha a mensagem do arrependimento. Tem, né? Tem, porque a mensagem dele continua. Ele tem a mensagem do arrependimento. Está chamando o mundo. E tem seu companheirismo distribuído na igreja pentecostal, Oral Roberts. Falando do outro anjo. Então Deus mandou esses 2 anjos. Um para pregar para Sodoma e outro para pregar os dons, a manifestação dos dons. Oral Roberts. Porém, e o grupo eleito? Ele pergunta, que classe de sinal deve esperar? Que devem ter? Aí eu anotei aqui, o próprio Deus. O próprio Deus. Assim como os 2 anjos foram lá para Sodoma para pregar para Ló e para Sodoma, enquanto Deus estava com Abraão, hoje em dia, enquanto aqueles 2 mensageiros estavam pregando para Sodoma e para as denominações, Deus estava com o profeta, manifestado no profeta, arrebanhando a sua noiva. Glória a Deus. Aí o irmão Bruno disse, aleluia, que devem ter, aleluia, mas acontecerá que ao tempo da tarde haverá luz. Ele quer dizer, esse filho se manifestará. Hoje tem se cumprido esta escritura. Hoje tem se cumprido a promessa de Deus. E sabemos que isto é a verdade. Glória a Deus. Ele diz, ele está aqui nesta noite, como foi naquela ocasião com Abraão. Ele está aqui, irmãos, é ele quem toma. É Ele quem toma esse púlpito para te abençoar através da palavra, né? É Ele que senta aí nessas cadeiras para escutar. É Deus tendo o perfeito companheirismo. Agora você pode pensar, mas sendo Deus, Ele podia chamar toda a população, podia chamar todos os homens. Abraão podia ter feito isso. Não, venham todos, mas não, Abraão teve um companheirismo singelo, único com Deus. É o companheirismo da noiva hoje. Não adianta, irmão, não adianta você querer manifestar isso. Não adianta você querer espalhar isso.
Porque não funciona, porque é Deus com seus filhos. É uma coisa particular, é um assunto, um caso familiar, né, de Deus. Assim como Abraão, porque Abraão podia chamar ali todos os seus servos, todos os seus escravos, venha Deus, ele vai nos dar alguma mensagem, ele vai nos dar alguma palavra. Mas não, a promessa foi para Abraão, né? Glória a Deus. E hoje a promessa é para você. É para você. Então, irmãos, se tem uma dificuldade, se tem alguma coisa, é Deus, né? É Deus que vai te dar, aleluia, a vitória. Foi para isso que ele se manifestou e nos fez conhecer essa verdade, né? Graças a Deus. Porque se isso desceu no coração, é porque ele desceu. Porque a palavra é o próprio Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Agora ele está aqui nesta noite. Vamos ver aqui. Então, eu estava meditando essa mensagem aqui. E muito boa. O irmão Brana faz esse paralelo de Ló com Abraão. Os anjos que foram para Sodoma e Deus que ficou com Abraão. E eu notei aqui, irmãos, uma particularidade. Nós estamos terminando. Eu notei aqui uma particularidade. Eu notei, assim como Ló, o sobrinho de Abraão, tomou o caminho contrário ao de Abraão, que Ló, eu notei aqui, o caminho mais fácil, que Abraão, o Ló quis o caminho mais fácil. Ele olhou as campinas, não, falou, aqui a coisa é mais bonita, eu vou ficar com esse aqui. O irmão Brana cita seu sobrinho, que também tomou outro caminho, o caminho mais fácil. Vou ler isso aqui no 47. Então, eu vi isso aqui como uma confirmação da mensagem do irmão Brana, né, da mensagem do irmão Brana e confirmação de Deus no profeta. Né? Deus no profeta, Deus confirmou a coisa novamente. A gente vê aqui no 47. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ser uma coincidência, eu vejo como um sinal. Ele diz, estava falando com o meu sobrinho há pouco, ele sendo um católico me disse, então era sobrinho do profeta, mas tomou o lado contrário, ele era católico. Ele sendo um católico me disse, tio, eu tenho ido aqui, eu tenho ido ali, tratando de encontrar algo. Aí o irmão Brana diz, noite após noite, antes que este estudo começasse, ele tem estado chorando e tendo sonhos, onde entrava aqui e corria ao altar para confessar suas maldades. Lhe disse, Melvin, não importa onde tu trates de ir, nem a quantas igrejas te unas, nem quantas missas rezes, nem quantas bênçãos recebas do homem, tu tens que ser renascido pelo Espírito de Deus, porque é a única coisa que satisfaz o coração humano, né? Então, irmão, a gente vê aqui o paradoxo, né? Então, eu vi isso aqui, apliquei isso aqui para Ló. E na outra parte, eram dois. Assim como Ló estava preocupado com sua fazenda e seus negócios, duas pessoas aqui representando Ló. Primeiro foi o sobrinho do irmão Brana, preocupado, um culto de maravilha, ele estava tendo uma sessão de culto, né? E ele preocupado, um católico, tomando outro rumo. Assim como Ló estava preocupado com sua fazenda e seus negócios, enquanto Abraão estava com Eloí, enquanto Abraão estava com Eloí, ele estava preocupado. Vimos a um ministro enfermo numa reunião abençoada e sua preocupação no momento era com seus compromissos. E assim como Deus abençoou a Ló, também abençoou a esse ministro. E ambos seguiram seus caminhos. Nós vamos ver isso aqui no 142. Porque também é Deus abençoando eles lá fora. Foi Deus que mandou aqueles anjos ali para socorrer a Ló. E ele é chamado de justo. Glória a Deus. Então nós estamos terminando com isso aqui, irmãos. Então, quanto a esse ministro, nessa reunião do irmão Brana, antes do irmão Brana terminar a reunião, o irmão Brana já orando pelos enfermos, ele diz, eu não conheço a você. Foi o primeiro que ele orou, a primeira pessoa. Eu não conheço a você, porém Deus sim. Você tem, porque Deus, o irmão Brana intercedeu por ele, como Abraão intercedeu por Ló. Que Ló foi salvo pelo clamor, pela intercessão de Abraão, que estava no coração de Abraão, né? E aqui a gente vê o profeta intercedendo. Eu não conheço a você, porém Deus sim. Você tem dores nas costas que tem estado lhe molestando.
Isso é a verdade. Você está orando acerca disto. Sou eu um estranho para você. Somos estranhos? Ponha-se de pé se isto é a verdade. Eu não lhe conheço. É este homem aqui na margem da fila, este jovem, o irmão Bruno aponta para ele. Esse é Deus. Esse é o Espírito, irmão, que está na noiva. Porque se Deus manifestar algum problema, alguma coisa, Ele vai mostrar que é você. Ele não vai jogar a rede igual a carapuça, igual os denominacionais fazem. Eu creio assim, sempre falo para os irmãos, irmão, eu creio que é Deus, quando Deus revela o problema e revela de quem é o problema. Esse é Deus. Porque se eu chegar aqui e disser que tem numa reunião de 1000 pessoas alguém com dor de cabeça, vai ter. Se eu falar que tem alguém com câncer, vai ter. Se eu falar que tem alguém desesperado com problema com filho, vai ter. Né? Então, aqui o irmão Branham mostrava, Deus mostrava. Assim como ele mostrou para Abraão, falou, por que a senhora está rindo? Acerca disso. Glória a Deus. Eu não lhe conheço, este homem aqui na fila, este jovem. Aí o irmão Branham continua. Você também tem problemas com a garganta. É a verdade. Você está em oração por isso também. Está muito nervoso acerca de algo. Aí Deus mostra para ele. Você terá que sair deste culto porque é um ministro. E tem alguns compromissos que atender. Isso é a verdade. Crê você que Deus conhece quem é? Aí o irmão Branham diz para ele. Seu nome é Reverendo Smith. Agora pode sair e ser curado. O irmão Branham não dá nenhuma besta. O irmão Branham só fala para ele, não prega, não diz que ele tem, igual ele falou com muita gente. Agora você pode sair. Pode sair e ser curado. Jesus Cristo o tem curado. Vá a seu culto. Então, irmãos, é cada um na sua posição. Então, se Deus te chamou para essa posição, fique nessa posição. Se Deus te tem revelado, abrace isso, irmão, com tudo que você tem. Porque quanto mais você se chegar a Deus, mais Deus se chegará a você e mais perto nós estaremos daquele grande momento que nós tanto esperamos, né? Do Filho Prometido. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, nos dar graça e continuar nos revelando. Porque, igual o pastor fala, a gente quisera chegar aqui e ter a eloquência de esmiuçar isso para vocês. Mas eu creio que Deus tem tomado conta de nós. E mesmo na simplicidade, tropeçando nas palavras, eu sei que vocês conseguem captar o que Deus quer nos dizer. Que Deus nos abençoe.